Fala turminha, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo em que nós iremos fazer um estudo do mini índice futuro, que eu considero essa parte da dinâmica de trabalho de um day trader que leva a sério o seu dia a dia, o estudo diário, tá? Esse aqui é um estudo que nós fazemos do passo 1 da metodologia que eu uso, desenvolvida, que eu desenvolvi. Uma metodologia que a gente começa avaliando o comportamento do preço. Como que o preço está se comportando ao longo de... Vamos pegar aqui, eu vou falar especificamente desse vencimento, tá? Esse contrato, que é o INQ 2023, ele começou a ser negociado no dia 14 de junho. Desde então, ele vem fazendo este movimento. Ele subiu, rompeu o fundo, marcou um topo, marcou um fundo, marcou um topo novamente, rompe fundo, sobe e vem fazendo essa movimentação. Então, o que a gente olha aqui, pessoal? Nós olhamos que ele a priori vinha fazendo uma movimentação mais baixa, aonde nós tínhamos fundos e topos cada vez mais baixos, certo? Então era essa a visão que nós tínhamos do mercado desde o início do vencimento, certo? Olha como ele vinha fazendo. A partir desse dia, do dia 11 de junho, o mercado já vinha fazendo um comportamento, ele mudou o comportamento dele, onde ele estabilizou nesse fundo, ó, tá? E nós tínhamos também o fechamento deste candle, que foi o candle que fechou, que rompeu a mínima da abertura. Depois deste fechamento, o mercado não volta a testar o topo mais. Então, até então, nós tínhamos um comportamento de preço baixista, de uma movimentação de baixa. Porém, toda vez que ele tentava negociar abaixo da região dos 118 e 700, deixa eu só deletar essas setinhas, 118 e 700, onde eu marquei com essa linha laranja, toda vez ele fazia ele tinha um comportamento de rejeição desse rompimento da mínima. Então essa foi a marcação, rompe, rejeita, o mercado sobe, tá? E fecha lá em cima. Depois testa a região e volta a fechar aqui em cima. No dia seguinte ele nem vem testar, ele vem fazendo a movimentação nos próximos dias, rompe, rejeita de novo, jogando esse preço para cima, fechando acima da região. Então até então nós tínhamos um comportamento desta região de rejeição por parte dos compradores, onde o mercado batia forte, era absorvido e o comprador vinha repondo, digamos assim, esta região, tá? Então vamos pegar aqui a referência que nós tínhamos, essa região. Deixa eu até fazer ela de outra cor, tá? Fazendo laranja, só para identificar como sendo a nossa região onde os comprados estavam fazendo as suas movimentações de rejeição. O mercado fura de novo a região, tá? Dos 700, deixa um pavio. Então a gente percebe que toda vez que ele tenta furar, o mercado deixa para nós alguns pavis de negociação. Então nós temos aqui, ó, quais são os topos relevantes que nós percebemos aqui. Tínhamos esse topo, este e este, certo? Que foram os topos em que o mercado não havia trabalhado até então. Tá? Ele abriu, caiu, veio caindo, estabilizou dentro da nossa região laranja e depois estabilizou em compra, que eu digo, toda vez que ele cai ele sobe. Então nós temos que ficar de olho nessa região dos 118 e 700. Tá? Olhando para o gráfico diário, eu venho comentando isso em todo o estudo que eu venho postando aqui no YouTube. E vocês devem ter, vocês que estão acompanhando ali os meus estudos, devem ter percebido eu sempre falando, o mercado precisa fechar abaixo dessa região para dar continuidade no movimento de baixa. Se não, ele pode subir para capturar a liquidez acima desse topo, acima deste topo e acima deste topo.
Tanto é que no vídeo de ontem nós tínhamos marcado esse Buy Side Liquidity. Tá? Esse aqui já havia sido capturado desse candle, tinha um Buy Side Liquidity. Foi capturado aqui no dia 21, na sexta-feira, e ontem, dia 24, ele veio capturar a liquidez acima deste ponto. Tá? Ele nem negociou, não chegou nem a esboçar uma reação de correção. Esse candle demonstrou uma força, uma vontade da compra em realmente elevar o preço. Então, o que me leva a pensar que essa posição foi montada, tá? O carrinho está bem cheio e ele está subindo o morro, transportando essa liquidez para regiões mais altas. E quando ele encontrar uma liquidez vendedora, possivelmente ele vai diminuir o seu peso, tá? Ou seja, vai vender tudo aquilo que ele comprou aqui, fazendo com que o mercado caia para que o comprador volte a montar posições em regiões mais baratas. E o intuito desse estudo é ilustrar como eu penso nessa situação de barato e caro e aonde eu avalio que o índice, os movimentos do índice, tá? Onde eu avalio ser barato e caro. Essa é uma avaliação pessoal que eu compartilho com vocês. Eu não estou em momento nenhum chamando operações. Qualquer operação que você venha fazer baseado na minha análise, tá? Ela é sua, é de responsabilidade sua, tá? Única e exclusivamente sua. Eu não sou credenciado para chamar operações e eu não faço isso. Ok? Isso é um estudo prévio do comportamento do preço dentro de alguns pontos. Ponto. Nada além disso. Tá ok? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Temos essa região desse topo em que o mercado tocou ali, chegou a se aproximar bastante desse topo, mas não chegou a violar. Então, nós vemos aqui um movimento de compra bem forte no gráfico diário que capturou toda essa liquidez. Ok? Então vamos agora diminuir o time frame para o gráfico de 1 hora e ver como é que foi esse comportamento do preço. Então o preço abriu nessa região, ó, abriu exatamente aqui às 9 horas, dia 24. O mercado já abriu subindo, tá? Ele tocou uma região que eu julguei ser caro, julguei que o mercado tinha feito a captura dessa liquidez. O único trade que eu fiz ontem foi uma venda por essa região, a partir do momento que o mercado, que o meu setup operacional, que o meu trade system me mostrou que havia presença de vendedores. Então o mercado mostrou que haviam execuções vendedoras, eu entrei, consegui pegar alguns pontos na venda e ponto, tá? Um mercado em que não é para ficar operando, não é para ficar caçando operação, nem na compra nem na venda, na minha opinião, pois eu vejo que, pela minha análise, o mercado se encontra muito caro. Tá? Então, vamos lá no diário. O que a gente tinha aqui no diário, no gráfico de 1 hora, que nos fez pensar em compra, tá? Que mostrou que o mercado está comprador, perdão. O mercado faz esse movimento, tá? Primeiro, vamos lá. Ele havia feito o rompimento deste fundo aqui, é o vencimento, tá? Então, o comportamento do preço que nós avaliamos no diário. E a partir deste fundo, tá? Em que ele fecha abaixo da nossa região, mas ele não dá continuidade na movimentação desse preço, tá? Rompendo essa característica, essa estrutura de movimentação que nós tínhamos aqui na parte inferior. Tá? Então, o movimento faz isso, sobe e cai. Ele quebra a estrutura, pois ele fecha abaixo dela. Ó, esse candle preto fechou abaixo da estrutura, mostrando para nós, ó, pode estar formando uma nova estrutura de baixa, onde o mercado pode fazer um pullback na região, tá? E continuar quebrando as estruturas para vir testar a liquidez abaixo dessa mínima. Porém, tá? Não foi isso que ele fez. O mercado se manteve dentro dessa região, tá? E continuou a movimentação de alta, quebrando essa característica de baixa. Qual era a característica de baixa, Felipe? Tínhamos um topo, um fundo, um topo mais baixo e uma quebra de estrutura, tá? Ou seja, ele fecha abaixo desse fundo. Quebrando a estrutura, a minha idealização, minha visão é que o mercado dê continuidade nessa movimentação ou no máximo faça um topo mais baixo e continue a quebra de estrutura.
Porém, não foi isso que aconteceu. Nós vimos aqui o mercado continuando a movimentação, na verdade, quebrando a característica, mudando a característica, tá? Ele rompeu um change of character, tá? Neste movimento. Tá? Essa movimentação de alta, mais especificamente neste candle, nós temos uma quebra de característica, certo? Então, nós temos como ele quebrou a característica, eu tenho a minha perna de referência. Tá? Eu só marquei essa perna de referência depois que fechou o dia, que aparentemente, se continuasse subindo, essa perna de referência não seria essa. Teríamos que buscar um novo topo. O que a gente quer ver aqui agora, o que eu gostaria de ver, é o mercado fazendo uma mitigação pelo menos até os 50%, tá? Para que a gente possa entender esse movimento como sendo um movimento de correção, mitigação. Tá? Correção do movimento, é natural que ele venha a descarregar um pouco esse carrinho durante o movimento de queda, deixar ele mais leve, capturar a liquidez em regiões mais líquidas para transportar essa liquidez de volta. Okay? Enquanto ele não faz este movimento, eu não tenho e não rompe o BOS, eu não tenho certeza da continuação ou não deste movimento, se ele realmente é comprador ou se ele pode estar formando um novo caixote, né? Uma nova consolidação, mas aparentemente o mercado está apresentando uma movimentação altista. Ok? Então, se ele quebrou uma característica de baixa, ele mudou a característica do preço de movimento, eu vou ficar de olho para compras, enquanto essa característica não for quebrada. Característica essa que fica nessa região. Esse BOS sai daqui, essa passa a ser, deixa eu apagar esse sell side liquidity, e passa a ser a nova característica do preço. Tá? Eu não vou marcar como BOS aqui ainda na parte superior, pois o mercado precisa de fazer esse movimento de mitigação pelo menos até os 50% para eu ter a confirmação desse BOS. Ok? Então, eu vou ficar de olho. O que nós temos aqui no gráfico de 1 hora? Temos aqui, pessoal, uma ineficiência, um imbalance, né, que é um Fair Value Gap, em toda essa área. Tá? Temos um Order Block aqui nessa parte inferior e nessa parte inferior. Então, dentro do gráfico de 1 hora, temos essas regiões, tá, como sendo um Order Block de demanda. Ok? Vamos lá, hoje é dia 25, vou deixar aqui até as 17 horas. Certo? Temos esse cara aqui também, ó. Aqui embaixo, um Order Block um pouco maior. Um Order Block de demanda, ok? Onde a gente vai ficar de olho nesses dois carinhas, certo? Um Fair Value Gap e um Order Block de demanda. Perdão, turma, deixa eu só colocar o correto aqui. Order Block demanda 1 hora. É isso, tá? Então, vamos ficar de olho nessas situações para compra. Para venda, pessoal, eu não consigo enxergar nada, tá, que me faça pensar em venda por enquanto. Então, eu esperaria um pouco mais, deixaria o mercado se configurar um pouco mais, para eu pensar em regiões ali que podem ser regiões prováveis de desmontagem de posição ou aliviando a mão ali, em que o comprador possa estar diminuindo a sua exposição na compra. Tá? Então, aparentemente, esses são as marcações que eu vou levar para o dia de hoje no gráfico de 1 hora. Tá? Nos 5 minutos, o que nós temos aqui, turma? Em 5 minutos, tá? Onde nós temos aqui uma... Deixa eu tirar esse volume daqui, pessoal, só para não incomodar mais. Nós temos este Order Block confirmado, pois ele rompe esse topo. Então, temos esse Order Block confirmado. Esse Order Block na parte superior daquele Order Block grandão de 1 hora. Tá? Temos esse Order Block na parte inferior. Ok? O mercado vai fazendo a sua movimentação, certo? Nesse Order Block de 1 hora aqui, que está nessa região,
nós temos esse cara aqui, tá? Que é o order block que o preço fez a movimentação grande de compra, tá? Pode ver que o mercado trabalha na parte superior desse Fair Value Gap, ainda não voltou para capturar a liquidez abaixo dele, tá? Trabalhando bem acima da região dos 50% que nós temos aqui. Ok, deixa eu tirar essa cruzeta. Então, ó, temos aqui os 50% nessa região, certo? Na parte superior, nós temos aqui no dia de ontem um outro movimento altista bem forte. Ele abriu aqui, ó, nessa região, abriu nesse primeiro candle, ficou consolidado, terminando de capturar a liquidez e depois explodiu, tá? Para o intraday, há quem pegou esse movimento comprador, tá? Mas eu não peguei, eu peguei esse movimento aqui, ó, acho que a partir dessa movimentação eu consegui pegar alguns pontinhos. Então, eu esperei fazer este movimento que me confirmou a saída, o rompimento desse fundo, ok? E eu consegui pegar a voltinha, pegar alguns pontinhos aqui, tá? E olha só como o mercado está bastante comprador, a gente percebe que ele nem corrige um pouco, ele já leva de volta o preço para se aproximando da máxima, tá bom? Então, o que eu vou levar para hoje, pessoal, são esses pontos, tá? Eu vou reduzir o meu risco, obviamente, então eu vou apagar os order blocks de 1 hora e vou manter essas marcações. O Fair Value Gap, eu vou reduzir ele um pouco, tá? Nós tínhamos aqui um candle de indecisão aqui embaixo, ó, e temos esse candle vendedor. Então, esse vazio de liquidez, tá, é o que eu vou deixar como sendo a minha referência de um Fair Value Gap. Tínhamos outro também desse topo até essa mínima, porém ele está acima da região, tá? O mercado ontem trabalhou dentro dele, ok? Dentro dessa região aqui, ó, tá? É um Fair Value Gap, certo? Porém, nós estamos falando de uma compra, uma possível compra acima do eixo dos 50%. Então, eu não costumo trabalhar porque eu estou falando de uma região de prêmio, tá? Da minha perna de referência e, portanto, eu não opero essa região. O que a gente pode fazer, tá, pessoal? Se eu mudar a minha referência para esse fundo, para este candle, vou ampliar um pouco o zoom, para este candle aqui, a gente percebe que o mercado trabalhou bem em cima dos 50%, tá? Em cima do Fair Value Gap. Por que não é legal trabalhar em cima dos 50%? E essa é a primeira dica que eu dou nesse vídeo de hoje. Porque é uma zona de equilíbrio, tá? Onde o mercado tende a ficar equilibrado. Somente após o mercado se deslocar para um dos lados, seja para o lado de um desconto mais profundo ou para uma região de um prêmio maior, que eu vou pensar em compra ou venda. Tá? Até então, o que a gente percebe é quando o mercado se aproxima da região de equilíbrio, ele fica lateral, ele forma um range. Eu vou até marcar com o próprio... Olha como ele forma um range. Tá vendo, turma? O mercado está num range. Eu posso até ampliar esse range para a parte superior, ó. E a partir deste momento, ó, é que ele foge do range, certo? Então, quando ele foge desse range, eu vou pensar em compras. Porém, eu estou numa região de prêmio, tá? Então, daria para eu fazer a seguinte situação, pessoal. Posso pensar aqui, ó, em trazer para a minha região, como ele foi este movimento, olhando para o intraday, ele fez essa movimentação, deixando para nós uma região de prêmio na parte superior e uma região de desconto na parte inferior, sendo esse cara aqui um order block validado, pois este candle fez essa movimentação de alta. Eu vou até mudar aqui, ó,
eu vou deixar o estilo da minha linha mais tracejado, porque eu não quero... Eu quero saber que isso daqui é um movimento mais, vamos falar assim, eu estaria numa zona de perigo, tá, para compras, ok? Então, mesmo assim, na região em que ele se encontra atualmente, ele está numa região de prêmio, tá? Temos aqui esse Fair Value Gap, certo? Até essa região, que é um imbalance do mercado, um vazio de liquidez, onde o mercado capturou um pouco dessa liquidez até a zona dos 50% e veio fazer a movimentação de alta novamente, tá? Rompendo esse topo, vamos ver se ele continua quebrando o boss ou se ele vem quebrar essa estrutura aqui embaixo, ok? Temos um choque intermediário, um choque intradiário, na verdade. Quebrando esse choque intermediário, ele pode estar abrindo um movimento de correção um pouco maior, um movimento de mitigação um pouco maior, que seria algo nesse sentido. Ele faz um topo, fundo, um topo, um fundo, topo, fundo de consolidação e rompe. Aí ele marca aqui, marca, topo mais alto, beleza, rompeu. Aqui ele estaria mostrando para nós uma possibilidade de continuação desse movimento, deste movimento principal, onde ele mitigou, tocou os 50%, se aproximou bastante para a continuação, para quebra de estrutura. Agora, se ele não vier a quebrar a estrutura, vier a fazer este movimento em que ele rompe este fundo, tá? Que é um choque também, tá? Intermediário, mas ele só se transforma em choque quando ele quebra essa estrutura. Então, se hoje, porventura, ele abrir quebrando essa estrutura, temos um choque aqui nesse fundo, e se porventura ele vier a romper esse fundo aqui, ó, esses dois fundos e também esse principal, nós temos aqui um movimento, uma possibilidade, tá, de um movimento mais profundo de mitigação, ok? Tá? Aonde eu gostaria de efetuar algumas compras, de pensar em olhar para a compra nessa região. Efetuar é outra história, mas eu vou começar a olhar para regiões aqui embaixo e verificar o comportamento de defesa do comprador. Beleza? Então, essa é a visão que eu tenho para hoje, tá? Para o dia de hoje no mercado. E deixo aqui para vocês esse estudo, tá? Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, tá, referente ao estudo, pode deixar aqui nos comentários, tá? Temos um grupo no Telegram que também está na descrição desse vídeo. Fiquem à vontade caso queiram perguntar alguma coisa, participar. É um grupo aberto, tá? E se você quiser fazer parte do nosso treinamento, né, da nossa mentoria, ele vai estar disponível, o link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo, tá? Nosso método Pentagon, que é baseado em 5 passos, tá? Estrutura de preço, regiões importantes, regiões institucionais. Depois a gente passa para identificação dos sinais, gatilhos, tá? E na verdade sinais, alvos, gatilhos, e aí a gente vai começar a estudar, a gerenciar o nosso trade, tá? Então tudo isso vocês terão acesso online, tá? São 5 passos de certa forma simples que vão te dar uma noção extremamente importante de onde pode estar o fluxo do institucional. Então, se você tiver interesse em estudar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nessa técnica, fiquem à vontade para clicar no link. Lá tem um detalhamento um pouco maior sobre a metodologia da qual eu uso. E é isso, pessoal. Fiquem à vontade aqui para deixar o seu like caso esse vídeo esteja te ajudando e seja um conteúdo relevante para você, e deixar também aqui nos comentários a sua sugestão de melhorias, que a gente está sempre aberto para estar estudando, melhorando e trazendo um conteúdo de qualidade cada vez maior para todos vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus, uma ótima terça-feira, que Deus abençoe o dia e o trabalho de cada um de vocês. Um grande abraço, até mais.